Eu sempre fui o cara medroso. Sempre fui na minha infância o cara muito medroso quando o assunto era coisas do sobrenatural. Eu sempre fui de ter medo de ver uma alma, por exemplo. Quem nunca teve medo de uma alma quando era criança? Eu fui o cara que. Eu fui o cara que, às vezes, no momento de dormir, colocava o cobertor até na cabeça para realmente não ficar nada exposto. Porque na minha cabeça alguma alma poderia aparecer e me levar enquanto eu dormia. Sempre tive essa brisa de um certo ângulo. E recentemente eu perdi um grande parceirão que eu tinha aqui, o meu convívio diário. Aquele que conviveu comigo durante os seus 5 anos e 6 meses. Era o meu dia a dia aqui. Era rotina. Meu parceiro Horus, infelizmente, tá há alguns dias que já não tá mais comigo. E eu tava justamente olhando para esse lado de espiritual, que o pessoal muitas vezes crê, tem umas crenças meio diferentes. O pessoal muitas vezes tem uma crença de que existe espírito, esse tipo de coisa, e quando eu era criança eu acreditava nessas porra, eu tinha um medo do cacete. Só que com o evoluir do tempo, passar do tempo, as coisas vai mudando, a gente vai tendo consciência das coisas. Eu formei minha opinião a respeito de negócio religioso e me vejo como um ateu. Me vejo como um ateu e eu acho que, para minha categoria, eu acho que nem existe. Eu me vejo como um ateu para ser mais próximo daquilo que realmente, como eu vejo o mundo. Porque um ateu, ele vê as coisas de um jeito e eu ainda sou mais cético ainda do que um ateu. Então, assim, não tem por que eu acreditar nesse tipo de coisa sobrenatural. Só que esses dias, com a perca que eu tive do meu parceiro Horus, eu comecei a olhar justamente para esse lado. Mesmo sendo um cara ateu, muito ateu, quando eu vi que Horus estava realmente numa situação muito ruim, quando ele começou a ficar doente, muito criticamente, clinicamente crítico o quadro dele, eu até olhei para esse lado e eu cheguei até passar, acho que uma noite fazendo o que muitos religiosos faz, rezar. Quando eu vi que o negócio de Horus realmente estava muito, muito crítico, eu optei até por isso. Foi para realmente, para ter noção do quão sério o Horus chegou a ficar. Eu sempre fui o cara que jamais olharia para esse lado. E quando eu vi que o quadro dele estava tão crítico, tão sinistro a esse ponto, eu cheguei a fazer isso. Os últimos 2 dias de vida que Horus teve, eu acho que foi os dias mais críticos que ele realmente chegou a estar. Foi justamente esses dias. Eu lembro que na madrugada eu estava lá fazendo muito isso, porque eu estava aguardando que a clínica mandasse o boletim dele e tal. Então, assim, torcendo muito, pedi tudo ali que fosse possível para que o quadro clínico dele tivesse, nem que fosse uma melhora mínima. E eu não vou falar a respeito disso, mas eu vejo, sei lá, depois dessa experiência eu vejo que realmente tudo aquilo que eu sempre acreditei realmente é um negócio, é como se eu tivesse realmente só a convicção de que eu estava certo naquilo tudo que eu sempre acreditei. Aí, por acreditar nesse tipo de coisa, de que não existe nada desse sobrenatural, eu acho que é mais foda ainda quando eu olho para a situação de que Horus não vai mais voltar. Porque para quem é religioso, o pessoal tem aquela mentalidade. Quando morre, vai encontrar um ente querido, vai encontrar aquele que você realmente muitas vezes amou em vida. E pelo fato de que eu não vejo o mundo assim, pelo fato de que eu não acredito nesse tipo de coisa, então assim, não tem como eu olhar para esse lado de que quando eu for, eu vou encontrar com Horus, por exemplo, outra vez. Na minha crença, isso não existe e não vai ter uma outra vez. Eu acho que é justamente nisso que pesa muito mais quando eu olho para esse lado dessa situação, desse acontecimento. Porque, porra, já se faz alguns dias, eu acho que tem muito mais de 15 dias. Eu não tô contando, não quero nem olhar, eu tô. Já se faz mais de 15 dias e até agora eu ainda não consegui nem abrir a galeria do telefone para poder ver vídeos de Horus. Ainda não consegui fazer nada que realmente lembrasse Horus 100%. E eu tenho vivido esses dias a dias como se Horus ainda estivesse vivo.
Para mim ainda é como se fosse uma coisa que ele tivesse em algum lugar e depois ele fosse voltar. Eu ainda estou realmente voado sobre a situação. Ainda não deu para acreditar, tanto que às vezes eu paro assim, quando eu paro para olhar e eu começo a lembrar, eu sei que uma parte minha sabe que aconteceu. Só que outra parte ali, eu acho que a maior parte é como se tivesse anestesiado. Não, isso não aconteceu. Quando eu começo a parar para lembrar assim, a ficha começa um pouco a cair assim, tal, de um lado. Só que logo depois o negócio muda. Eu sei que esse negócio de olhos é uma coisa que eu não tinha nem fudendo, nem em pensamentos, a ideia de que esse negócio fosse acontecer. Não pensava que fosse acontecer nem tão cedo um negócio desse com olhos. Tanto que eu vou lembrando assim, às vezes, eu vou começando a filtrar os acontecimentos antes dele chegar nesse ponto tão crítico. Horus estava doente, já uns 2, 3 meses antes. Só que o veterinário que estava vendo o caso dele falou que dava para poder regredir o caso dele com remédio, medicamento. Então assim, eu confiei e por mais que eu visse que ele estava ali muito mal, eu confiei justamente naquele profissional que é formado para aquilo especificamente. Quem seria eu do lado de um cara profissional ali que estudou para aquilo ali? Você pode entender o meu lado. Então assim, eu confiei muito nisso. Só que depois de ver todo o estado em que Horus chegou e ver os exames dele, que eu nunca tive noção de que precisaria ser feito, eu vejo que aparentemente ele já estava muito mal. E é justamente nesse caso que eu começo a olhar para trás, no momento antes, as coisas que foi feita antes, a última vez que caminhei com ele, por exemplo, tal. É como se ele também soubesse que não ia durar muito tempo e como se eu também soubesse que isso fosse acontecer. Sem que eu realmente soubesse. Um negócio bem sinistro. Eu sempre fui, eu tenho, nem sempre, né? Tenho essa parte minha de infância, pelo fato de não ter conhecimento, não buscar informação, eu tinha esse negócio ali, receio desse mundo religioso que o pessoal fala. Mas depois de começar a ter minha própria opinião, de buscar conhecimento, eu criei minha própria opinião e me tornei ateu nesse caso. Só que eu sempre fui ter experiência bem sinistra quando se olha para esses casos assim, sobrenatural de um lado. Porque eu tive essa experiência de fazer o que eu jamais imaginaria que fosse fazer. Como eu também já tive a experiência de, porra, prever uma coisa sem que ela tivesse acontecido ainda. Porque no caso dele, eu tenho vídeos que eu fui ver no Instagram que eu tinha postado e no TikTok, que eu gravava com ele no dia a dia, porque ele estava sempre comigo ali. Eu ia para algum lugar, gravava, testava esse microfone que eu estou usando nesse momento, por exemplo. Eu ia pra caminhada, ele estava sempre comigo lá. Então, assim, eu estava gravando vídeo, sempre tinha Horus lá. Quase todos os vídeos que eu gravava ali tinha Horus. Então, assim, nesses últimos vídeos, o Horus também estava lá. E eu olhando esses vídeos, até nesses vídeos recentes, muito recentes, Horus não demonstrava que estava tão ruim nesse ponto. Tanto que quando ela chegou a falar para mim que o caso de Horus era caso de risco e ele poderia ir a óbito, eu realmente nem acreditei nisso. Eu realmente ainda continuei, não. É um caso muito sério, mas como está sendo feito o procedimento ali, como foi feito, eu fiz o que eu não podia fazer ali e eu ia fazer mais. Se Horus tivesse realmente chegado, suportar. Porque quando ela falou que precisava ser feita uma transfusão, eu fui buscar saber imediatamente, porque geralmente o pessoal já desistiria aí. Ninguém teria coragem de gastar um negócio tão caro como foi feito ali. Eu creio que muita gente não teria essa coragem. Capacidade muita gente pode até ter. A coragem de realmente gastar, porque o negócio dele lá, quando ela falou que precisaria ser feito, eu já perguntei logo, quanto que vai ser preciso? Ela falou o preço médio. Beleza, eu vou buscar resolver isso. Já, porque na minha cabeça não tem opção para deixar Horus abandonado e que Horus vou deixar ele para lá. Não, na hora que ela falou isso, eu já busquei saber quanto que precisaria então para poder fazer isso. Ela chutou um preço ali, que eu acho que ela chutou, porque o preço foi praticamente 3 vezes mais do que ela falou. Sem contar que ele ia precisar ficar internado, então assim, eu tinha que fazer a conta somando tudo isso. Resumindo, o valor que ela falou que seria lá no começo
não incluía internamento, não incluía medicamento, não incluía nada. No final, o valor ficou até muito maior do que eu realmente esperava. Eu nem sonhava, na verdade, mas foi feito o procedimento que era necessário. Ia fazer bem mais, porque o preço, dinheiro não tinha significado nesse caso aí, não. Dinheiro era só uma ponte para realmente não deixar essa Horus cair dessa suspensão, vamos dizer assim. É um exemplo qualquer que eu posso usar. Se fosse preciso gastar tudo, vender tudo, eu ia fazer isso, mas Horus não ia chegar nesse ponto. Porque eu realmente acreditava que fosse possível fazer alguma coisa ali para salvar. Foi quando eu levei ele já para internamento, já para poder fazer. Ele evoluiu muito rápido. A evolução do quadro dele foi muito crítica e muito rápido. Porque é uma questão de 7 dias, desde que a gente fez o exame lá, ela viu que o diagnóstico dele não era muito bom, ela já falou que corria muito risco de óbito. E passou ali, eu acho que uma semana até conseguir resolver tudo isso. Desde os exames até conseguir a bolsa do sangue específico lá para poder colocar nele. Demorou aí uns 7 dias. E nisso aí acho que foi crucial também, porque nisso aí evoluiu muito rápido. Ela também até chegou a falar que talvez nem, por mais que fosse feita alguma coisa, no momento que foi feito o diagnóstico, o exame ali já foi tarde. Já foi tarde porque o veterinário anterior era para ter feito esse encaminhamento, ou ter feito a indicação de que precisaria ser feito esse exame. Esse profissional nunca falou a respeito disso e, por não falar, eu também não sabia. Ela até tentou me confortar lá, porque eu acho que isso aí foi uma tentativa de conforto. Perguntei para ela, eu falei para ela que eu nunca imaginaria que esse exame existia. Ela falou que isso não é responsabilidade geralmente do dono, e sim do profissional responsável veterinário. Eu acho que, sei lá, eu não posso também dizer que eu também sou, porque eu sempre busquei ali confiar no profissional. Resumindo, hoje não tem mais o que possa ser feito, eu sei que uma parte de mim, uma parte sabe que não tem mais o que possa realmente ser feito. Por mais que eu saiba que a grande parte ainda não queira acreditar, eu sei que uma parte disso é real e que não tem mais o que possa ser feito. O cara não tem como acreditar nessa ideia de que quando for dessa para outra, vai encontrar. Eu não acredito nisso. E o mais foda de tudo isso, todo esse contexto aqui, é isso. É muito foda o cara saber que, porra, se terminar essa, não tem mais. É como o cara dormir e não. É muito foda. Tu já se ligou naqueles dias que quando tu vai, tu dorme, simplesmente dorme, apaga. Se tu morrer naquele sono ali, tu não percebe que morreu, porque tu entra numa escuridão eterna. Que quando tu acorda no outro dia ali específico, tu acorda como se. Cacete, eu existo. Eu nem sabia, fui dormir, nem lembrava que estava vivo. Quem nunca teve esse tipo de sono específico? Eu vejo a vida assim, cara, é tipo dormir e acabou, não tem mais nada. E pelo fato do corpo ali ser decomposto, a terra comer tudo, tudo isso que a gente sonha, vive, tudo, tá no cérebro. Tudo isso é matéria. Quando a terra come tudo isso, acabou-se. Eu não creio nessa ideia de que tem espírito. Só que é muito foda saber disso. Porque com essa perca de Horus, eu buscando na mente assim, porra, é foda o cara saber que nunca mais o cara vai conseguir ver novamente. O cara não vai poder mais fazer o que fazia e que, porra, acabou-se. É tipo. É tipo uma ficha de um brinquedo que você vai num. É tipo uma ficha numa roda gigante. Você vai, vive aquele tempo ali, aquele momento. Tudo é muito foda e quando acabou aquela ficha, tudo volta ao normal. É desse jeito que eu tô vendo as coisas. E ainda, pra mim, ainda é como se o trem, por mais que tivesse perdido o maquinista, queira ou não, posso colocar Horus como maquinista desse trem. Horus, eu coloquei Horus realmente nessa linha de frente. Porque tudo que eu estava fazendo, eu estava colocando Horus como prioridade, porque é o que me fazia bem ali também. Porque se Horus estava de boa, eu estava muito feliz com isso. E adaptando minhas coisas justamente com esse dia a dia. A melhor coisa do mundo que eu fiz em vida, sem dúvida, sempre vai ser isso. Não me arrependi de nada
e queria que tivesse muito mais tempo pela frente. E Horus estava nessa linha de frente. E por mais que Horus tenha saído dessa linha de frente, o trem ainda continua embalado. Então ainda estou vivendo o dia a dia como se Horus ainda estivesse presente e que estivesse só em algum lugar e que eu estivesse só distante dele. Eu estou vivendo isso. Horus vai continuar vivo enquanto eu permanecer vivo e eu farei o possível em vida para que Horus continue vivo até além da minha ausência. É isso que vou fazer e é isso que eu estou querendo deixar registrado nesse canal. É o que eu tenho buscado, estou adaptando, estou fazendo o possível aqui. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo. Eu sei que você vai ver em algum momento. Eu sei disso. Esse é o meu objetivo. Então tu já tá. Se tu caiu nesse vídeo aqui específico, tu já deixa aí tua inscrição, se inscreve. Se tu chegou aqui através de um outro vídeo meu que tu já virou inscrito lá em outro vídeo, tu tá vendo esse vídeo aí no futuro e esse vídeo aqui é do passado, tu comenta aqui de quando tu tá vindo. Eu espero que tu tenha chegado nesse vídeo em 2100, ano 3000, ano 4000. Que é isso que eu quero deixar aqui de história. E de legado para que Horus continue vivo também. Esse é o objetivo. Levar isso, por mais que seja tarde. Poderia ter sido feito muita coisa antes disso acontecer. Claro que poderia. Eu sei disso. É justamente esse tipo de coisa que está pesando no meu dia a dia. Lembrar que poderia ter sido feito muita coisa diferente e que só agora o cara percebe que poderia ter sido feito isso. É foda. Foda, e por ser tão foda quanto tem sido, é o meu objetivo aqui deixar te preparar para que, caso de uma situação como essa, tu não se arrependa nesse ponto, porque tu tem a opção de fazer antes que isso aconteça. É isso que tu pode fazer, porque depois de acontecer não há nada mais que possa realmente ser feito. Então, ó, deixa aí o teu like, se inscreve, ativa esse sino, que eu te espero no próximo vídeo aqui nesse canal. Tu vai ter aí muitos outros vídeos para tu poder conferir. Então já deixa aí o teu like e vai lá.